Indo agora para São Gonçalo, cidade natal, São Gonçalo da Amarante, que é aqui no interior do Ceará. Lá resolver algumas demandas pessoais. E tava aqui lembrando, toda vida que a gente faz esse caminho aqui, a gente, pelo menos eu, lembro de todo o histórico, de onde a gente começou, de como a gente está hoje, lembro de ser grato, né? E para quem não sabe, né, acho que a maioria não sabe, meu primeiro trabalho, a primeira coisa foi, cara, trabalhar no caminhão com meu pai, que isso ali me formou homem. Meu pai foi muito, me ensinou muito falando poucas palavras, né? Já acordava todo dia cedo, ia pra cerâmica, ia fazer, né, frete, encher caminhão de areia, de pedra, de tijolo, e aquilo realmente me fez entender o valor do trabalho, me fez entender o que é ser homem, o quanto meu pai era um bom pai por conta de, cara, de tudo que ele passava, tudo que ele passou. Meu pai não tem nenhum fundamental completo, né? Saiu da cidade, veio morar em São Gonçalo, conheceu minha mãe. E aquilo me ensinou muito, tanto como ser homem, como valorizar o trabalho duro e tudo mais. É tanto que por muito tempo eu achava que na minha vida a única coisa que fazia alguém prosperar na vida era trabalhar duro, né? Então depois eu descobri que não era só isso. Trabalhar duro é uma parte relevante, é importante. Não sou daquele cara que também acha que trabalha 4 horas por semana, né? Trabalha com o que gosta, você nunca mais vai ter que trabalhar. Eu acho que é uma maior mentira que tem. Mas eu passei por um bom tempo. Como eu trabalho duro desde os meus 14 anos, sei lá, eu sempre imaginei isso, né? Então, o primeiro trabalho foi esse. Depois a gente, cara, vendemos roupa, vendemos telefone. Meu irmão vendeu produto na padaria, produto de cosmético. Eu trabalhei no siderúrgico, cara, várias coisas. Até começar a empreender com cosmético, ter time, montar time de vendas, entender de vendas, me profissionalizar. E eu lembro que em 2016 eu li um livro chamado Receita Previsível, 2016, 2018, não lembro. Aí foi por aí. Eu li um livro chamado Receita Previsível do Aaron Ross, que ele explica toda a teoria, toda a metodologia, né, que foi inspirada lá, que foi criada lá na Salesforce, que era onde ele era o líder, né, o diretor comercial lá, e como que ele divide o time comercial por etapas, desde pré-vendas, vendas e pós-vendas e tudo mais, sucesso do cliente, e quais são os pontos importantes, os KPIs importantes. Eu li aquele livro e a primeira coisa, veio 2 sentimentos na minha cabeça, 2 pensamentos na minha cabeça, mas o primeiro foi, tô rico. Cara, se eu consigo gerar minha própria demanda, se eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ter credibilidade, eu não preciso ter autoridade, eu não preciso ter network, se eu preciso só entender de como que faz uma máquina de venda rodar, pegar o telefone e fazer, cara, tô rico, vou resolver minha vida. Ali foi o primeiro pensamento, foi o primeiro, caraca. Eu já li esse livro 1 ou 2 vezes depois, mas a primeira vez sempre a primeira vez, né? Então eu tive esse sentimento, meu irmão, resolver minha vida. E parece muito inocente, mas às vezes é inocente que a gente tem que ser mesmo para poder acreditar nas coisas e fazer isso com inocência, com pureza. Fazendo com pureza eu faço mais forte. Não é porque às vezes a experiência te atrapalha por ter crenças erradas, pelas coisas que já deram errado na tua vida. Esse foi o primeiro sentimento, acho que foi a primeira grande virada de chave na minha vida profissional, foi ler aquele livro. E o segundo sentimento foi, cara, eu só preciso ser bom em uma única coisa. Eu preciso ser o melhor da minha vida, o melhor do mundo em vendas. E daquele dia em diante, eu passei 3 anos consecutivos, de domingo a domingo, estudando todos os dias vendas, alguma coisa de venda. Seja scripts, prospecção, quebra de objeção, marketing, o que tivesse correlação com vendas, eu passei 3 anos estudando. Então, tem uma teoria que diz assim, ó, se você estuda, salvo engano, tá? Se você estuda 30 minutos por dia, você se torna melhor do que 95% da população. E eu coloquei, cara, já que é 95% à frente, eu vou estudar 1 hora por dia. E não durante 1 ano, eu vou estudar durante 3. Então eu, né, dobrei a quantidade de tempo e tripliquei a quantidade de anos. Então, cara, aquilo pra mim fez muita diferença. E agora, indo aqui pro interior, eu tô lembrando a história, né? Tô lembrando dos porquês, tô lembrando dos sonhos. Quando eu trabalhava no caminhão, eu não conseguia conceber a minha visão agora. Eu nem imaginava que a gente ia chegar onde a gente tá. E por mais que eu acredite que ainda tem muita coisa pra construir, eu já tô muito mais longe do que um dia eu pensei na minha vida chegar, né? Então, aquilo pra mim, o que aqui tá hoje, tá voltando aqui, que vez ou outra eu vou lá no interior, pelo menos uma vez a cada 2 meses. Caraca, mancho, Deus é muito bom, né? O trabalho devolve realmente. E de fato, você focar em uma coisa relevante por muito tempo não tem como, vai te posicionar numa esteira diferente, né? Arrogância é você
achar que você pode competir com uma pessoa que faz uma única coisa focado por muito tempo, você fazendo tudo. Isso é arrogância. Ah, eu vou fazer tudo e vou dar certo. Não vai dar certo. Em comparação a uma pessoa que faz uma única coisa. Em comparação a uma pessoa que foca em uma única coisa e ser bom, e ser excelente, e ser o melhor. Entende? E ali eu entendi que eu tinha que ser humilde, porque assim, ó, é muito pequeno, turma, achar que você vai dar certo na vida se tornando o melhor vendedor que você pode. E eu inocentemente acreditei naquilo, graças a Deus que eu acreditei. Inocentemente eu superei a... Como é que eu posso dizer? Inocentemente eu superei por tempo suficiente a rejeição das pessoas. Se você quer dar certo na vida por um tempo, você precisa superar a rejeição das pessoas. E o que isso quer dizer, Augusto? As pessoas me rejeitavam, as pessoas achavam que eu estava doido, as pessoas diziam que eu estava empolgado, que eu estava doido, que eu estava sonhador, que não sei o que, lá que não dá certo, trabalhar com vendas, a própria família, alguns amigos e tudo mais. Então, se você tem capacidade emocional de rejeitar a rejeição, e por um determinado momento, não é rejeitar a rejeição por um dia, por um mês, por 3 meses, mas por anos, e focar em uma única coisa, eu tenho certeza absoluta que você vai dar muito certo na vida. Tem outra coisa que você tem que rejeitar a perfeição. Rejeita a rejeição, rejeita a perfeição. Cara, como é que eu começo perfeito? Imagina o seguinte, um filho, um irmão mais velho de 3 irmãos, tenho 2 irmãos, meus sócios hoje no grupo, filho de uma educadora infantil da prefeitura e filho de um caminhoneiro, né, um autônomo que não tinha nem o fundamental completo. E eles me deram o melhor que eu podia receber. Me deram o melhor que eu podia receber. E o melhor que eu podia receber era a esperança, cara. Meu pai sempre incentivou a gente a empreender. Minha mãe, cara, vai pra cima, estuda. Vocês vão dar certo na vida. Acho que a melhor coisa que meu pai e minha mãe me ensinaram foi ser homem, a ter esperança. Saber que a gente pode dar certo na vida. Saber que de fato a gente pode virar a chave. Tem uma frase do Jacob Petrucci, acho que é assim que fala o nome dele. Às vezes as pessoas falam que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Mas na verdade, o Jacob me deu um choque na minha cabeça quando eu ouvi ele falando isso. Você não é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você convive com a média das 5 pessoas que você é. Então, se você quer mudar de mesa, você tem que mudar de média. Se você quer acessar um network mais relevante, você tem que se tornar mais relevante. Se você quer acessar pessoas que têm mais conteúdo, que têm mais sucesso, sejam mais bem-sucedidos, você tem que se tornar mais bem-sucedido. Entende? Então, aquilo mexeu muito com a minha cabeça quando eu ouvi aquilo alguns anos atrás. Eu disse, cara, é só eu focar por um determinado tempo em aumentar minha média. Entende, Augusto, como é que eu dou certo na vida? Se você tiver paciência para rejeitar a rejeição, rejeitar a perfeição, continuar focando em uma única coisa. Augusto, mas será que a coisa que eu estou focando deveria ser a coisa que eu deveria estar focando? Cara, entende uma coisa, a gente nunca tem certeza absoluta que é aquilo. A não ser que você entre num grau de maturidade, mas geralmente as pessoas não começam a vida profissional num grau de maturidade muito alto. E se você tem dúvida, só digo uma coisa para você, escolha uma coisa e faça ela, que no dia que você perceber que ela não é a coisa que você deveria fazer, você vai ter certeza que não é. Porque mais importante do que ter certeza exatamente do que vai fazer para o seu futuro é se movimentar, estar em movimento, é colocar força. Sabe por quê? Hoje, a minha visão consegue enxergar 1 quilômetro. Só que anos atrás, quando eu comecei, a minha visão só conseguia enxergar 10 metros. Hoje eu sou um Augusto completamente diferente. Como é que eu ia projetar o que eu vivo hoje e o que eu estou projetando para frente na realidade que eu estava antes? Não tinha como. Então o que eu tinha que fazer? Cara, projetar os 100 metros e correr atrás desses 100 metros e dar energia para que aqueles 100 metros aconteçam, entendeu? Então não precisa ter certeza ou convicção. Não precisa disso. O que você precisa é, cara, sair dessa inércia e se colocar em movimento para que esse movimento vai te trazendo maturidade. Com a maturidade você vai ter mais clareza. Entende? Não precisa ser perfeito, você precisa estar em movimento, é o que eu sempre digo. Você não precisa ser perfeito para começar, você precisa começar para ficar perfeito. Entende? Você não precisa estar pronto para iniciar algo, você precisa iniciar algo para ficar pronto, é o contrário. Entende? Então, são essas duas coisas, né? E quando eu olho para esse caminho que eu estou chegando agora em São Gonçalo, eu fico me perguntando, cara, qual que é a próxima rejeição que eu tenho que dar para o mundo para que eu vá para o próximo passo? O que eu ainda não estou conseguindo enxergar do Augusto da próxima fase? Deve ter alguma coisa, cara. Porque o maior inimigo do próximo sucesso é nosso sucesso anterior. Eu acho que acabei de levar uma multa ali, inclusive, tá? Falando aqui para vocês, vi agora. Então, o maior inimigo do sucesso que há por vir ainda é o sucesso que eu já tive.
Por que Augusto é o maior inimigo? Porque a gente se acomoda com o sucesso, a gente acha que o sucesso é permanente, que ele não tem um preço, um aluguel diário, ele não tem um preço diário a ser pago. Por achar que o sucesso ele é permanente, ele é sólido, existe uma instabilidade em ter sucesso, eu acho que eu já tenho esse sucesso. Por achar que tem sucesso, eu não continuo no movimento de evolução, né? E cara, o maior inimigo desse sucesso que está por vir é o sucesso que você já teve. Como diz Jim Rohn, um dia perguntaram para o filósofo americano Jim Rohn qual era o maior objetivo da vida dele. E ele disse, o maior objetivo da vida é eu chegar no meu máximo potencial só para eu e conhecer o ser humano que eu me tornarei. Eu tenho esse tesão. Qual que é o meu máximo potencial? Nem sei, velho. Será que a gente descobre em vida o máximo potencial? Será que a gente descobre em vida o que a gente pode fazer? Será que a gente descobre? Eu não sei. Entende? Então, todo dia eu tô aí buscando essa evolução, por mais que eu sei que eu tenho um monte de defeitos, sou mazelado, um monte de problema, um monte de coisa para consertar, um monte de defeito na empresa, um monte de defeito na vida pessoal. Se a gente não tiver tesão suficiente para abandonar os méritos passados, para você ter tesão no futuro e continuar construindo, esquece, irmão. Você vai ficar aí nesse canto aí, nessa inércia. Depois, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, quando chegar a 70 anos, você se pergunta, por que eu não fiz o que eu tinha que fazer? Se eu já sabia o que tinha que fazer. Porque na grande maioria das vezes, 99% das vezes, você já sabe o que tem que fazer. 99% das vezes, você já tem certeza que se fizesse o que você sabe que tem que fazer, já teria um resultado muito melhor. Então, a pergunta que fica, o que você tem que fazer? Tá? Para finalizar, se você gostou desses papos aqui mais profundos ou loucos, assim como você queira chamar, deixa teu comentário, deixa tua curtida, deixa tua opinião aqui, que é importante para ver se a gente continua conteúdos como esse. Ou se você quer conteúdos mais técnicos, também deixa aí a tua opinião. Tamo junto, segue o canal e manda para aquele amigo que precisa escutar isso aqui.